1 João, capítulo 4. Estamos analisando sobre os testes de amor ao Senhor. E como pela manhã foi assim bem exponencial, o tempo está passando muito rápido, 1 hora voou. Então nós vamos hoje retomar e vamos de 14 testes que podemos fazer ao Senhor, se amamos a Ele ou não, que são revelados nas Escrituras. Vamos tomar apenas 2 hoje, a meditação e também a comunhão. Vamos ver como é que nós estamos amando o Senhor na meditação, se é que nós meditamos no Senhor, na sua palavra. A gente vai dar umas pinceladas aqui sobre a questão da meditação, para que os irmãos então possam, em seus lares, abrindo as Escrituras e meditar na palavra. Irmãos, vamos ler inicialmente aqui 1 João 4, versículo 19 e 20. A palavra, ela traz uma importante revelação para o nosso coração, que diz o seguinte, 1 João 4, 19 e 20. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Pai, pelo Teu Espírito, lança luz na Tua palavra, Pai, e também em nossas mentes e corações. Tira dos nossos olhos todas as escamas, para que a gente enxergue claramente, Pai, toda a verdade que Tu desejas, ó Pai, revelar para nós nessa noite. Nos ajuda, Pai, nos concedendo sabedoria e espírito de sabedoria e de revelação para conhecer o Filho plenamente. Ele é o Senhor da igreja. Nós estamos aqui, Pai, olhando para Ele, dependendo dEle e esperando tudo dEle, Pai. Por isso, fala com cada um de nós. Pai Santo, nos dê concentração e nos dê, Pai, uma memória que seja ela fecunda e fértil, para que possamos reter a palavra e orar por essa palavra, Pai, e que essa palavra desça para os nossos corações e Tu operas toda a transformação, Pai, porque essa mesma graça que nos salvou é a graça também que nos transforma. Muito obrigado, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, que texto maravilhoso nós temos aqui, esses 2 versículos. Por que nós amamos a Deus? Porque Ele nos amou primeiro. Quando a palavra fala que Ele nos amou primeiro, Ele nos habilitou para amar, concedendo o seu amor para nós amar ao Senhor. Então hoje, irmãos, nessa noite, com a ajuda do Senhor, nós vamos fazer 2 testes de amor ao Senhor. Então o primeiro vai ser a meditação. Vamos compreender um pouquinho esse aspecto da meditação, porque quem medita nas Escrituras Sagradas está contemplando, está pensando em nosso amado Senhor. Claro que só os que realmente amam o Senhor, irmãos, por isso que meditação é um dos testes para ver se de fato nós amamos o Senhor, né? Então, meditar na sua palavra. O que significa essa palavra meditação? O que é meditar na palavra? Deixa eu colocar aqui de uma forma bem simples. Por exemplo, você de repente recebeu algum dinheiro, né, e você tem agora a oportunidade de comprar talvez uma casa nova, ou talvez vai construir uma casa. O que você tem que fazer primeiro? Você tem que sentar, você tem que pensar, você tem que meditar como vai ser a sua casa, como que é o gosto, vai sentar junto com o engenheiro, vai planejar tudo direitinho, para então começar a edificação dessa casa, o alicerce, as paredes e depois o telhado. Isso é muito importante. Agora, na palavra de Deus é a mesma coisa, irmãos, porém, essa palavra meditação, ela envolve, quero tratar a meditação olhando para a mesma aquela palavra que é contemplação, contemplar o Senhor. Irmãos, uma das grandes perdas para o povo de Deus é que
lemos as Escrituras Sagradas e lemos as Escrituras Sagradas e não meditamos nas Escrituras Sagradas. Meditar é você entrar no texto, é você criar, imaginar ali. Por exemplo, quando Jesus Cristo, ele curou aqueles 2 cegos na beira do caminho. Lembra lá daquela cena? Então você tem que imaginar, primeiro que, claro que hoje está muito fácil, tem muitos livros, também nos ajudam bastante. Aqueles irmãos que pesquisaram, buscaram tantas coisas para trazer como eram as ruas daquela época. Eram ruas empoeiradas, a maioria delas tinha pedras. Então as pessoas andavam de sandálias, muitos homens cabelos longos, entende? Então imagina aquela cena, entra naquela cena. Então quando você, por exemplo, aquele cego, o Bartimeu cego que Jesus deu a visão a ele. Ele estava sentado na beira do caminho e vinha uma multidão e ele começou a perguntar para um para o outro: quem está vindo aí? É Jesus, o Nazareno. Então ele já ouvia falar a respeito de Jesus e sabia que Jesus Cristo era poderoso para curá-lo, que Jesus havia ressuscitado defuntos, mortos, que Jesus tinha curado o paralítico. Muitas coisas foram ditas para ele. Haviam falado para ele que Jesus veio da descendência de Davi. Tanto é que, quando Jesus estava se aproximando, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A multidão o comprimia para que ele se calasse, mas ele começou a gritar mais alto ainda: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e mandou chamá-lo, mandou chamar o cego. Ele deixou a capa num salto, foi ter com Jesus. Imagina, ele estava diante de Jesus. Imagina a cena, irmãos. Isso é meditar, você se fazer presente como aquele observador ali naquela cena onde está acontecendo este fato. E lembra o que Jesus perguntou para ele? Que tu queres que eu te faça? Mestre, que eu veja. Jesus disse assim para ele: vá, a tua fé te salvou. Então, ele não saiu vendo. Primeiro, ele abriu os olhos, todas as escamas dos olhos deles foram caídas por terra. Quando ele abriu os olhos, a primeira pessoa que ele viu foi Jesus. Imagina a alegria daquele cego ao contemplar a face maravilhosa do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Irmãos, mas não fique assim preocupado que foi só o cego que viu a face de Jesus. Hoje o salmista nos orienta a buscarmos a face dele. E a palavra fala que um dia todos os filhos de Deus em Cristo Jesus, que nasceram de novo, que foram regenerados, que tiveram seu coração trocado, irão contemplar o Senhor na sua formosura, irão contemplar eternamente, vão viver com Ele eternamente, agora com um corpo glorificado, como nós também teremos um corpo glorificado. Porque se Ele não glorificar o nosso corpo em si mesmo não consegue suportar a presença da glória excelsa de Deus. Nós seríamos consumidos, como falávamos aqui domingo passado à noite. Então, meditar, você adentrar na realidade, é você buscar o coração do Pai. Por exemplo, tem um texto lá em 1 Coríntios, capítulo 2, a palavra vai mostrar que o Espírito Santo, ele perscruta todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. 1 Coríntios 2, versículo 10. Diz que ele perscruta até mesmo as profundezas de Deus. Agora, irmãos, esse Espírito que penetra até as profundezas de Deus é o mesmo Espírito que habita dentro de cada um de nós. Quando nós nascemos de novo, o Espírito Santo vem habitar em nós. Quando o nosso pecado foi tirado, quando nós cremos que ali fomos inseridos no corpo de Cristo, quando o nosso velho homem foi com Ele crucificado,
Como Paulo também escreve em 2 Coríntios 5,14, que um morreu por todos, logo todos morreram. Então nós morremos para quê? Para o nosso pecado. Ali no corpo de Cristo na cruz, o nosso pecado foi removido. Agora, irmãos, um corpo, uma vida sem pecado, pode vir habitar em nós a Trindade Santa. Mas é exatamente isso que acontece em nosso novo nascimento. Vem para dentro de nós toda a realidade espiritual da pessoa e obra de Cristo. Vem para o nosso interior o espírito de habitação, que também é o espírito de testemunho, que também é o espírito de liderança. Liderança por quê? Se vivemos no Espírito, se andamos no Espírito, vivemos também no Espírito. Gálatas capítulo 5, verso 25. Então, é uma vida totalmente maravilhosa a pessoa de Cristo morando em nós. Agora, o Espírito Santo nos foi concedido para trazer todas as realidades espirituais da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Queridos, conforme o apóstolo Paulo mostra para nós que a pessoa de Cristo, ela é tudo, irmãos. Queridos, se nós temos tudo morando dentro de nós, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, é dentro de mim, não do meu lado. Tem muitas pessoas que falam assim, ai que bom que Deus está do meu lado sempre. Não, irmão, se Deus estiver do teu lado, você vai para o inferno. Se Ele não for sua vida, Ele não é nada para você. Ele é apenas Deus. Mas aqueles que de fato ganharam experiência com o Senhor, é habitado por Deus o Pai. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Em outro texto, 1 João 3,1 fala, vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Então esse Deus que é Deus de todos, para os regenerados, Ele é Deus, mas Ele é Pai, é o nosso Pai, aquele que nos ama, irmãos. Hoje Ele nos ama. Como que o amor de Deus é revelado a nós? É na sua integralidade, na sua totalidade. A palavra fala que com amor eterno, com amor infinito eu te amei. Por isso com benignidade eu te atraí. Irmãos, é um amor que não tem medida, é um amor infinito. O amor de Deus é do tamanho dele. A paz que Ele tem para nós, que é a pessoa de Cristo morando em nós, é do tamanho dele, essa paz infinita. Por isso que lá em Isaías 9, versículo 7, fala que é uma paz sem fim. Ele, Senhor Jesus, é o príncipe da paz. Nós temos paz. Se temos paz, não importa, irmãos, que tipo de circunstâncias nós vamos enfrentar e passar. Vamos passar por todas elas, sim, mas temos a paz. Tão bom, né? Passar por dificuldade, mas saber que você tem paz. E essa paz é uma pessoa, é o Senhor Jesus Cristo habitando em nós. Irmãos, como precisamos não apenas aprender a meditar na palavra, não apenas ler a palavra, mas meditar naquilo que você está lendo. Ah, mas eu nunca meditei na palavra assim de uma forma tão profunda. Queridos, a palavra fala em Tiago 1,5, se algum de vós tem falta ou necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Pai, eu quero aprender a meditar na Tua palavra. Irmãos, quando nós meditamos na palavra, vocês não acreditam como que o Espírito Santo de Deus vai lhe surpreender. Ele nos surpreende. Irmãos, é delicioso demais. É algo assim que você não quer que nunca acabe. Aquele momento quando Ele toca em nós pela Sua palavra. Você pode ler 150 livros, pode ler uma vida inteira lendo livros e Bíblia, mas se Ele não revelar, é interessante, vai ter o conhecimento, tudo. Mas quando o Espírito Santo lhe toca apenas naquele minuto, é válido para mais de 50 anos. Como Davi diz, eu prefiro estar na tua casa um dia do que viver lá nas tendas de Quedar, das festas, das bagunças. Não, um dia
na tua casa. É melhor do que 1000. Irmãos, é maravilhoso demais. Então, a contemplação, ela tem que estar associada à oração também. Aquela oração contemplativa, de intimidade. Nós oramos, às vezes, irmãos, petições, mas nós nunca paramos para orar contemplando o Senhor, buscar a face dEle, ter prazer na meditação. Quem medita na palavra tem prazer na oração. Oração é uma conversa, você com o Pai. Entende, irmãos? Agora, nós temos tanta coisa para pedir para o Pai, né? Tanta coisa, mas quando acabar os pedidos, não sai da presença dEle, não. Ali que você começa a orar. Pai, eu quero falar contigo agora. Eu nem sei o que falar, Pai, mas eu estou aqui, eu sei que eu sou teu filho, eu tenho plena convicção disso. O teu Espírito testifica com o meu Espírito que eu sou teu filho, mas eu quero aprender aos teus pés esta arte da meditação. Ele vai ensinar, não apenas ensinar, mas vai lhe trazer prazer na leitura, na meditação e na oração também. Isso é uma forma que demonstra que você ama o Pai. Amar alguém é passar tempo com ela. Não é gostoso quando você ama uma pessoa, você não quer passar tempo com ela? Então, em Deus, o Pai, que é a fonte de todo amor, irmãos, meditem. Abra no Salmo 19, versículo 14. Veja aqui que versículo precioso, irmãos. Meditar na sua palavra. Ele diz assim, Salmos 19, vamos ler aqui o versículo 14 apenas. Último versículo aí do Salmo 19. Diz assim, olha aqui o cuidado, olha, Davi, em todo esse salmo, ele está exaltando a palavra de Deus, mas ele chega aqui, ele fala assim, olha, as palavras dos meus lábios, claro que ele ia falar com Deus, orar ao Pai, e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Por que Davi ele disse isso, irmãos? Ele estava dizendo para o Pai aqui algo que nos chama muito a nossa atenção. As palavras, todas as palavras que saem dos meus lábios e também a minha meditação no meu coração sejam agradáveis na tua presença. Ele está dizendo assim, Senhor, se tiver algo inadequado que não te agrade, mostre para mim. E aqui ele está exaltando nada mais, nada menos do que a própria palavra de Deus. Por exemplo, volta alguns versículos anteriormente aí, olha só o versículo 7. Olha que coisa linda, irmãos, o versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Irmãos, como que Davi chegou a esta conclusão? Por quê? Nós vamos ver outros textos aqui dos Salmos, que Davi era um homem que meditava na palavra de Deus, porque quando se medita na palavra, é um indício evidente que amamos o Senhor. Por exemplo, vamos colocar, deixa eu condescender aqui, na área bem humana mesmo. Quando um rapaz e uma moça começam a namorar, vamos pensar que o primeiro encontro, o primeiro beijo fala de intimidade, Cântico 1, versículo 4, fala de intimidade, o primeiro beijo. Depois o rapaz vai para sua casa, o que ele vai pensar antes de dormir? Vai pensar nela, como ela é bonita, como é linda. Isso é meditar. Está pensando, e a moça também pensando nele. Nossa, mas que rapaz maravilhoso o Senhor me deu para mim. E começa a pensar nele, e começa a meditar. Isso é muito gostoso. E aí, se ficar 3, 4 dias sem encontrá-lo ou encontrá-la, quando marcou o segundo encontro, os joelhos ficam trêmulos. Não é assim, irmãos? Claro que é assim. Agora, nós estamos aqui falando em meditar, em contemplar a pessoa
de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Aquele que é a própria essência, a própria fonte do amor. E este amor nunca cessa. O amor de Deus nunca cessa, irmãos. Fica jorrando, jorrando. Agora, este amor foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que Ele nos concedeu. O próprio Cristo veio para dentro de nós. Como o nosso amor, Ele é o amado da nossa alma. Uma pergunta aqui, irmãos: você ama o Senhor? Você ama Ele? Paulo disse que quem não ama o Senhor seja anátema, seja maldito. Então, queridos, ele está dizendo o seguinte: olha, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Queridos, hoje em dia, muitas pessoas vão buscar, não estou aqui, irmãos, entenda por favor, combatendo psicologia, não. Eu estou dizendo que muitas pessoas, filhos de Deus em Cristo Jesus, às vezes vão atrás para restaurar sua alma em psicólogos. Irmãos, o psicólogo, vocês sabem que todos os males da nossa alma é em decorrência do pecado. O pecado estragou o homem da cabeça aos pés, apodreceu o homem, aquele veneno da serpente estragou toda a nossa natureza humana. Nós temos doenças, câncer, nós temos uma série de doenças aí, dengue, se a gente for enumerar aqui, misericórdia. Mas a Bíblia está dizendo para mim aqui, para você, que a lei do Senhor, ela é perfeita e restaura a alma. Restaura a alma de quê? Das suas enfermidades. Todas as enfermidades da alma, se não for tratada, ela estoura em nosso corpo. Uma pessoa que é ansiosa, ela pode desenvolver rapidamente aí, ou ter um AVC. Ela tem uma mente mais acelerada do que o normal. E quando você começa a ficar ansioso, aquilo começa, o sangue, o coração começa a bombear mais sangue, e de repente rompe-se ali alguma veia. Entende, irmãos? É um perigo. Não estou generalizando. Falando de casos que eu já teve caso de uma pessoa, uma vez lá na cidade do Paraná, que ele faleceu com 25 anos de idade, deu uma crise de ansiedade nele lá, por coisa tão simples. Entende, irmãos? Mas se não morrer de AVC, muitos quando tem uma crise de ansiedade, pensam também em suicídio. É que não é muito divulgado, mas quantas e quantas pessoas morrem no mundo por suicídio? É uma enormidade, irmãos. Não tem mais jeito para mim. Agora a palavra de Deus, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Simples, que coisa linda. Qual que é o testemunho do Senhor, irmãos? É Cristo. 1 João 5, versículo 11, a palavra fala assim: e o testemunho de Deus é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. E aquele que tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Agora, o que eu tenho que fazer para ter o Filho? Aceitar Jesus, isso não é bíblico. Cuidado, tem muita gente aceitando Jesus, que se morrer vai tudo para o inferno. Aceitar Jesus, ser batizado em águas aí, não regenera ninguém, irmãos. Nenhum versículo da Bíblia diz que nós temos que aceitar Jesus. Como que uma pessoa espiritualmente morta para Deus, ela tem alguma motivação ou tem condições de aceitar? Uma pessoa espiritualmente morta não pode aceitar nada, porque aceitar está num sentido ativo, e um espiritualmente morto, ele não vai a Deus. Jesus, ele disse assim, em João 6, versículo 37, todo que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, jamais o lançarei fora. Jesus, quando estava na cruz ali crucificado, a palavra fala em João 12, 32, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Ele puxou-nos para Ele ali naquela cruz. A palavra fala que
Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê, não aceita, mas crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. A palavra crer significa, vocês sabem, estar unido a, é o original, está encimentado. Então ele me puxou ali, eu estava espiritualmente morto. Ele me levou para a cruz e me crucificou, arrancou o meu pecado, porque ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então nós morremos junto com Cristo, irmãos. A palavra fala em João 1, versículo 12, escute bem esse texto aqui. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Irmãos, a grande maioria de evangélicos que eu tenho o privilégio de conversar e apontar para eles o caminho da graça, da regeneração, para que eles tenham certeza da salvação, são crentes de igreja há 15 anos, 20 anos. Pessoas que foram batizadas, a irmã também conhece, aqui muitas, aqui no Paraná, 40 anos numa igreja evangélica, era batizada, fazia obra e respeitava todas as regras, cumpriam todos os mandamentos, todas as doutrinas daquela igreja. Mas um dia, ouvindo a mensagem, o Evangelho da Graça, Deus abriu o entendimento daquela pessoa e ela pôde vir a crer que ela também morreu com Cristo naquela cruz, que ela foi sepultada com Cristo, Romanos 6,4, e juntamente com ele, Efésios 2,6, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Irmãos, você tem meditado nisso? Que você morreu com Cristo? Por que é necessária a nossa morte no corpo de Cristo? Porque o salário do pecado é a morte. Jesus, ele morreu por quem? Por ele? Ele não tinha pecado. Se ele não morreu por ele, ele morreu por mim. Se ele morreu por mim, aquela morte foi a minha morte, a sua morte também. Este é o evangelho puro e simples, cristalino, que traz salvação para aqueles evangélicos vazios do evangelho. Estão me compreendendo? Então nós temos que meditar, começa a pensar. Por exemplo, pega aquele texto de Romanos 6, versículo 7, medita nele. Ali, o que está escrito lá? Porquanto quem morreu, justificado está do pecado. Começa a pensar assim: será que eu morri com Cristo? Eu estou morto com Cristo? A Bíblia diz que eu estou. Então eu estou. Começa a meditar nessa palavra. Eu morri com Cristo. Eu estou morto. Então não importa quem você foi no passado. Pensa numa pessoa mais terrível deste mundo. Uma pessoa mais monstruosa. Uma pessoa mais ruim. Mais terrível. Se você pensar em outra pessoa que não for você mesmo, você pensou errado. E essa pessoa é você. É eu. O pecado fez um estrago na nossa vida terrível. Agora Cristo veio para destruir, para desfazer as obras do diabo. Quais são as obras do diabo que ele colocou lá nos nossos pais, Adão e Eva, lá no jardim do Éden? Quando eles desobedeceram, quando Adão e Eva pecou, Romanos 5,12 fala assim: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou todos os homens, por isso é que todos pecaram. Eu e você, nós nascemos contaminados pelo vírus da morte eterna, já nascemos contaminados, pecadores, e lugar de pecador é no inferno. Agora Jesus Cristo veio. Lembra 1 João 3,8? Quem comete pecado é do diabo. Para isto o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Oh, irmãos, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando cremos na pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo, nós somos livres. Livre primeiro, que Ele já te livra você do teu pior inimigo, não é o diabo não. O teu pior inimigo é você mesmo. É eu mesmo,
Que legal, irmãos, Ele me livrou, eu de mim, e livrou você de você. Nós éramos curva de rio só para tranqueira, né? Vamos ser sinceros, irmãos, analisa, medita na tua vida pregressa, mas não fica muito tempo lá não, olha para o alto, olha para Cristo depois, senão você vai ficar lá, você pode se tornar uma vítima. Cristo te libertou, Ele crucificou eu e você naquela cruz e enterrou. Romanos 6,4, fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo. Aí muitas pessoas pensam que aquele batismo é batismo nas águas, não é. Romanos 6,3 fala assim: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte. O que é batismo na morte? Ali não tem nenhuma gota d'água. Batismo na morte, a palavra batismo é inclusão, é identificação. A palavra batismo é união. A palavra batismo também é imersão. Mas o primeiro batismo que nos liberta do pecado é o nosso batismo na morte de Cristo. Como assim? Ele morreu, mas eu também morri com Ele. Então o meu pecado foi removido. Não está escrito em João 1,29? Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Agora eu sou um pecador salvo. Para com essa conversa, irmão. Não existe pecador salvo. O pecador morreu com Cristo lá na cruz. Existe agora santos em Cristo Jesus. Medita nisto. Pega aquele texto de 1 Tessalonicenses 5,23, que está escrito assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensível. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmão, preste atenção. Quem processa em nós a santificação é Deus. Nós temos que responder à santificação. Entende? Senão você vai querer ser santo na base do seu esforço, na força do seu braço. Ah, não, agora eu nasci de novo, agora eu passava lá, não posso mais passar mais, e eu fazia isso, não posso fazer mais. Aí você fica perturbado, fica louco, desgastado, desanimado, sobrecarregado. Aí Jesus te chama você novamente. Você que está cansado, sobrecarregado, vinde a mim. Todos vocês estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, disse o nosso Senhor, que sou manso e humilde de coração. O nosso Rei, o Todo-Poderoso, mora em nós. Na expressão de Gálatas 2,20, já estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em. Essa palavra aqui, pensem nela também. Em é uma preposição que significa dentro de. Não mais eu, mas Cristo vive em, dentro de mim. O que é cristianismo? É não mais eu, mas Cristo. O que é ser crente? Crente, eu aceitei Jesus, eu estou na igreja, eu tenho muito ministério, mas a pessoa é perturbada, ela não tem paz. Se não tem paz, ela não tem Cristo. Ela tem que fazer coisas para poder tentar de alguma maneira agradar este Deus que é tão irado. Não conhece o Senhor, irmãos? O nosso Deus é um Deus de amor. Colossenses, lembra aquele texto? Outro texto que temos que meditar nele, pensar nele. Colossenses 3,3. Porque morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E o versículo 4 é mais lindo ainda. Quando Cristo, Colossenses 3,4, que é a nossa vida, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós que morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus, também vós sereis manifestados com Ele em glória. Irmãos, isso é maravilhoso demais. Agora uma pergunta aqui, irmãos. Não é tão triste, irmãos, a gente vê tantos religiosos, frequentadores de igreja, 40 anos, analfabeto de Bíblia. E Oséias vai dizer que meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Irmãos, isso não faz nós melhores do que ninguém, mas aos olhos de Deus, nós que éramos tranqueiras,
nós que não valíamos nada, a Bíblia diz que nós éramos menos do que nada. Agora, o tudo vem para dentro de nós, a pessoa de Cristo. E sabe o que ele vai dizer para nós? 1 Pedro 2, versículo 9. Abram lá comigo, 1 Pedro 2, verso 9. Um texto conhecido, mas eu faço questão que os irmãos acompanhem comigo essa leitura aqui. Que coisa linda, irmãos. Presta atenção, versículo 9. 1 Pedro 2, verso 9. A Bíblia diz: vós, porém, sois raça eleita. Fomos eleitos em Cristo. Não é que nós vamos ser, nós somos raça eleita, sacerdócio real. Nós pertencemos à família real. Nós somos sacerdotes reais. Temos sangue divinos em nossa veia. Maravilhoso. Pertencemos a um reino celestial, no qual nós estamos pela fé, porque Ele nos transportou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, interessante aqui. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Nós somos um povo santo, irmãos, porque temos a natureza do nosso Deus e Pai, a divindade. Ele é santo. Os seus filhos, no mínimo, têm que ser santo, porque sem santificação, Hebreus 12, 14, ninguém verá o Senhor. Então, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Depois você pensa nessa palavra aí, exclusivo, o que ela significa no original. O sentido aqui é um povo que Deus separou para Ele, é um povo especial para Ele. Povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas. Olha onde você estava, das trevas para a sua maravilhosa luz. Nenhuma luz é maravilhosa quanto é a luz do nosso amado Senhor, porque Ele é a luz. Fomos chamados para a glória de Deus, diz o outro texto, né? Agora, olha o versículo 10. Vós sim, que antes não eres povos. Se nós não éramos povos, o que nós éramos, irmãos? Menos do que nada. Nós éramos, um irmão, algum tempo atrás, eu li um livro dele, esse irmão já morreu, Ironside. Ele diz o seguinte, que segundo o conceito dele, e eu fico com ele também, é um homem muito sério. Os livros que você encontrar de Harry Ironside, pode comprar, você vai ser muito edificado, embora nós não temos muitos livros deste irmão em português, né? Ele disse assim, que aquilo que o gato enterra tem mais valor do que o homem. Meu Deus, o que é aquilo, irmãos? Mas é uma verdade, porque Isaías 41, 24 fala que o homem é menos do que nada. Agora, nesse menos do que nada, Deus colocou o seu tudo, que é Cristo. Nós que não éramos povos, olha aqui, não eres povos, mas agora em Cristo, claro, sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Irmãos, pensa nisso, irmãos, que você é uma pessoa de propriedade exclusiva de Deus e que você foi chamado para a glória de Deus. Aqui em 1 Pedro 5, versículo 10. Veja aqui, irmãos, o tamanho do nosso chamado, do teu e o meu chamado. Olha que lindo aqui, irmãos, presta atenção. Diz assim a palavra. 1 Pedro 5,10. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo, claro, nunca é fora de Cristo, vos chamou a sua eterna glória. Você foi chamado para a glória de Deus. Isaías 43, 7 vai dizer a mesma coisa, que Ele nos chamou para a sua glória. Que coisa mais linda isso aqui, irmãos. Eu fico impressionado com a palavra de Deus. Então começa a meditar.
Você foi chamado para a glória. O que é a glória? A glória, Ele é a glória. Ele é o Pai da glória. Você foi chamado para uma relação de amor com a Trindade. Começa a meditar nisto, irmão. Quando nós meditamos no Senhor nisso, demonstramos que estamos amando o Senhor, que nós estamos pensando nele. A palavra fala, nos exorta. Colossenses capítulo 3, versículo 1, diz assim: portanto, se ressuscitaste juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto e não nas que são da terra. Pensai nas coisas de cima e não daqui da de baixo, porque vocês morreram com Cristo e a vida de vocês já está pela fé nos lugares celestiais em Cristo, escondida com Cristo em Deus. É lá onde nós estamos pela fé. Só que a nossa fé na palavra um dia vai se concretizar. Por exemplo, quem não nasceu de novo, as pessoas que não são filhos de Deus, elas são filhos de quem? Filhos do diabo. Só que o inferno delas também ainda não se materializou. Embora que elas vivem neste mundo sem paz, já é um inferno terrível. Quer ver só? Abra lá, eu gosto de matar a cobra e mostrar o pau e mostrar a cobra morta também. Abra lá em Isaías, capítulo 57, versículo 20 e 21. Veja qual é a situação de uma pessoa ímpia, de uma pessoa perversa, daquele que não tem Cristo, daquele que não tem Deus, daquele que é vazio. A Bíblia descreve ele, diz assim, olha só: mas os perversos são como o mar agitado. Irmãos, todo ser humano ele é agitado. Às vezes, uma boa educação consegue camuflar sua agitação, mas ele não tem paz. Mas os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar, não tem como fazê-los aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Para os perversos, ou para os ímpios, diz o meu Deus, não há paz. É Deus quem está dizendo que para os ímpios não há paz. Então o ímpio vive de expectativa, vivem assim de perspectiva de festa. Sábado nós vamos ter uma festa, sábado vamos naquele casamento, sábado vamos naquele aniversário, sábado não tem isso. Agora o Filho de Deus tem festa todos os dias. O que nós vamos buscar numa festa, irmãos? Comida e bebida? Também. O que vamos buscar numa festa? Felicidade. Mas a Bíblia vai dizer que a felicidade do perverso é momentânea, é breve, porque são felicidades transitórias, não é assim? Mas fruto do Espírito é alegria, e a Bíblia chega a dizer que somente na presença dEle há uma alegria plena, perfeita e completa, e na destra dEle há delícias perpetuamente. Então nós temos uma alegria que ninguém pode tirar de nós. Ninguém, irmãos. Cristo é a nossa alegria. O Espírito Santo vai trazer toda a realidade espiritual de Cristo para nós. Irmãos, eu posso citar para vocês aquele texto que eu citei uma vez aqui, que eu amo aquele texto, mas aquele texto eu tenho meditado nele tanto, irmãos, é tão gostoso. Salmos 90, versículo 14. Que texto glorioso. Eu quero mostrar para os irmãos aqui, que aqui fala de um atributo de Deus, que fala da sua benignidade. Aqui Moisés, que escreveu esse salmo, ele diz assim: sacia-nos de manhã com a tua benignidade. Aqui, a benignidade, irmãos, é apenas um atributo de Deus. Quantos atributos Deus tem? Quantos? Infinitos. Não dá para nós mensurarmos. Agora olha só, sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que, é o propósito, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Presta atenção, irmãos, com apenas um atributo de Deus, é capaz de nos saciar uma vida inteira aqui na face da terra, e fará com que, pela benignidade, um atributo dele, para que a gente canta de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Mas, irmãos, nós não recebemos apenas esse atributo aqui, irmãos. Sabe o que nós recebemos? Vamos lá para Colossenses,
capítulo 2. Capítulo 2. Vamos ler apenas o versículo 9. Colossenses 2, verso 9. Irmãos, começa a pensar nisso, meditar nisso, irmãos, para você ver as riquezas que estão aqui encapsuladas nesses versículos da palavra de Deus. Diz assim, Paulo está dizendo, porquanto nele, aqui o sujeito oculto quem é? É Jesus Cristo. Porquanto nele habita, aqui o sentido original é reside, corporalmente, toda a plenitude da divindade. É Cristo, que é Deus de Deus, nele habita corporalmente todos os atributos de Deus, porque Cristo é Deus, e Cristo é a nossa vida. Irmão, como você pode ser um murmurento? Como você pode reclamar quando tem perda? Como você pode reclamar quando as coisas não dão certo para você? Solta foguete, solta rojão, glorifica a Deus nesses momentos difíceis que você está passando. Quando tem murmuração, irmãos, não tem vitória. Quando você murmura, está revelando o azedume da sua alma. É tão bom, é tão dócil você conversar com uma pessoa que ela é agradável, aquela pessoa experimentada, sabe? Tem um caráter provado, passou por muitas tribulações, mas que hoje ela era um carvão. Então, o carvão, para transformar em diamante, é pressão e fogo, profundidade, fogo. A pessoa fica, nossa, mas aí Deus lapida aquele carvão, transforma ele em um diamante, uma pedra preciosa, de grande valor, irmãos. E é tão bom você conversar com um irmão ou irmã que é experimentado. Não hoje, olha, eu respeito sim, pregadores da palavra, mas a maioria dos pastores, irmão, estão tudo louco da cabeça. Estão levando o povo a fazer propósito com Deus, a fazer campanhas disso, daquilo. Não é bíblico, meu Deus. Para que isso, irmãos? Medita um pouco nisso. Onde que os líderes estão levando o povo de Deus para fazer campanhas? Obrigando as pessoas a fazerem jejum. Ó, se você fazer um jejum sobre isso, essa porta vai se abrir. Isso não existe na Bíblia, irmãos. O jejum é para o Senhor. Fica um dia inteiro sentado aos pés. Hoje eu vou fazer um jejum, mas é para o meu Senhor. Mas para quê? É alguma coisa difícil? Não, não, não. Com Deus não tem causa difícil. Porque a minha Bíblia diz que em Efésios 3:20, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que eu peço e penso, segundo o seu poder que opera em mim. Eu não preciso fazer jejum para pedir algo para o Senhor. Embora o jejum seja bíblico, mas faça jejum, aquele jejum voluntário. Senhor, hoje eu vou passar o dia inteiro lendo a Tua Palavra e orando a Ti. Intimidade com o Todo-Poderoso. Ah, irmãos, que delícia que é isso, irmãos. Medita na palavra, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Volta a Bíblia aí em Colossenses 1, olha o versículo 17, que coisa linda aqui. Ele, Colossenses 1, 17, Ele, Jesus, é antes de todas as coisas, nele tudo subexiste. Irmãos, o que subsiste em Cristo? Tudo. Até Satanás depende do Senhor para subsistir. Porque se Jesus não sustentar o diabo, se Ele não sustentar nós, o que seria de nós? A terra, o universo, tudo que Ele criou, nele tudo subsiste. Sabe o que Ele está querendo dizer aqui? Que tudo está no governo das suas mãos. Ele tem o controle absoluto de todas as coisas. Agora, que tamanho é o nosso Deus, irmãos? Que tamanho é o nosso Senhor? Infinito Ele é grande, mas Ele é tão grande. Então, queridos, primeiro grande fruto do nosso teste, o amor a Deus, é a meditação da mente em Deus. Aquele que ama o Senhor, os seus pensamentos estão sempre no objeto do seu amor.
Aquele que ama a Deus é arrebatado e transportado pela contemplação de Deus o Pai, porque os pensamentos, eles são aqueles viajantes da mente, não são? Para onde estão indo os teus pensamentos? Em que você tem meditado ultimamente? Os pensamentos de Davi, irmãos, eles seguiam a estrada do céu. Se você ler os Salmos, você vai aprender a meditar como Davi meditava. Davi, ele ansiava pela glória do Senhor, pela presença dele. Vamos ler alguns textos dos Salmos aqui? Abra no Salmo 63, vamos ler de 1 a 3. Salmo 63, de 1 a 3. Observa que coisa linda aqui, irmãos. Aqui, o contexto aqui, irmãos, é 2 Samuel, capítulo 16, de 5 a 14. Vocês conhecem a história? Que Davi, ele, o dia inteiro, quando ele foi atravessar aquele deserto, aquele filho de Simei ficava amaldiçoando Davi, jogando terra em Davi, xingando Davi, jogando pedra em Davi, a ponto do seu general disse assim para Davi: Davi, quem é este cão morto? Deixa eu dar um passo à frente e cortar o pescoço dele. Porque ele estava jogando terra no rei Davi, jogando pedra e amaldiçoando Davi. O que Davi disse para ele? Se Deus permitiu que ele me amaldiçoasse, quem sou eu para ir contra? Davi sabia, irmãos, que todas as coisas, por detrás tinha a mão de Deus o Pai. E de novo aquele texto, não vou cansar, enquanto vocês não decorarem, eu não vou parar de citar. Provérbios 3:6. Reconhece-o, Senhor, em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Pense nisso, irmão. Então, depois Davi atravessou o deserto. Imagina só, se você tem um vizinho que deixa o som alto lá, e você está estudando ali, e você está com dor de cabeça, não dá vontade de ir lá no teu vizinho? Não dá, irmãos? Em muitos dá. Mas imagina o rei Davi, o dia inteiro, de manhã até a tarde, no deserto, sol escaldante, o cara jogando terra nele, jogando pedra nele, e amaldiçoando ele, e xingando ele, chamando ele de filho de Belial. O rei Davi, o soldado Davi queria matar o general. Não, deixa ele, foi Deus que o enviou. Olha aqui, por que Davi chegou a essas conclusões? Porque Davi meditava, ele conhecia o Senhor, amava o Senhor, e chegou no final do dia, ele escreveu o Salmo 63, ele estava exausto, cansado. Vamos ver se Davi murmurou aqui. Salmo 63, verso 1 diz assim, olha o que Davi escreveu: ó Deus. Parece que eu estou vendo Davi escrevendo esse salmo agora, sabia? Ali, todo cansado, exausto. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja como terra árida, exausta, sem água. Assim eu Te contemplo no santuário, para ver a Tua força e a Tua glória. Meu irmão, irmãos, isso não está distante de cada um de nós, não. Meditem na palavra, busque o Senhor. Olha Davi, irmãos, assim eu Te contemplo, meditação, para ver a Tua força e a Tua glória. E o versículo 3 ele diz assim: porque a Tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios Te louvam. Ah, isso aqui é loucura? Não é loucura, era alguém que conhecia o Senhor e tinha intimidade com o Todo-Poderoso e meditava e contemplava. O nosso grande problema é que nós não contemplamos o Senhor da glória, irmãos. A glória de Deus está em nós, Cristo é a nossa vida.
Ele é o nosso tudo. Isso ninguém tira mais de nós. Por quê? Porque foi Jesus quem disse. Ele disse lá em João 10, 28, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. A vida entrou em nós. Ele diz no verso 29, aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. Lembra que nós não éramos nem povo, nós não éramos nada. Mas agora Jesus diz para mim e para você, aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. O que Deus deu para Cristo? A sua igreja. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim não lançarei fora. Aquilo que meu Pai me deu, Jesus, o nosso noivo, diz que nós somos maior do que tudo. E da mão do Pai, ninguém pode arrebatar. O que você tem, irmão? Não sei, uma dorzinha aqui, está terrível. Para com isso, irmãos. O Deus da glória habita no seu interior. Meditação. Vamos lá para o Salmo 27, versículo 4. Davi de novo aqui. Olha que oração linda, irmãos. Meus irmãos, tem muita gente viva. Você tem que crer que morreu com Cristo e ressuscitou com Cristo, para você ganhar essa experiência maravilhosa dele. Como Davi disse aqui no versículo 1 e 2. Olha só, Salmo 27, 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Está ouvindo aqui, Carol? Esse versículo? Deixa os inimigos se levantar. Viu, César? Deixa se levantar. Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Agora, olha o versículo 4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar, para meditar, para pensar. Contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Contemplar, meditar é a mesma coisa, irmãos. Agora, veja o que ele diz no versículo 5. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no lugar de proteção, né? E no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, e levar-me-á sobre uma rocha. Que coisa linda, irmão. Olha o versículo 8. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Aqui no hebraico, irmãos, é face. Como vamos buscar a face dele? Contemplando a face dele pela fé. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha face, a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença, a tua face. Agora, irmãos, como é que nós vamos ver a face de Deus, o Pai? Tem possibilidade, irmãos? Claro que tem. Nós só podemos ver a face do Pai na face do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Vocês se lembram aquela vez, quando Felipe disse para o Senhor Jesus, mostra-nos o Pai e isso nos basta, João 14, 8. E sabe o que Jesus disse no João 14, 9? Felipe, estou há tanto tempo convosco, que não tendes me conhecido, quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Então nós vimos o Pai na face do Filho, nos gestos do Filho, na fala do Filho, porque ele disse, as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que tem prescrito o que eu devo dizer. As obras que eu faço não é eu que eu faço, mas o Pai que está em mim é quem faz as suas obras. Deixa eu citar mais um último texto para nós encerrarmos, irmãos, e vamos deixar mais para domingo que vem outros assuntos aqui que são muito interessantes. Abra, por favor, em
2 Coríntios, capítulo 4, capítulo 3, aliás, o versículo 6. Temos que pensar nisso, irmãos, meditar nisso, isso é fundamental para nós. Diz assim a palavra, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Porque Deus que disse, 2 Coríntios 4, versículo 6, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Aqui, irmãos, é quando Deus estava criando todas as coisas. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Como vamos conhecer a glória de Deus? Na face de Cristo. Irmãos, e a Bíblia diz que nós estamos unidos a Cristo. E a Bíblia diz em João 14, 23, ele diz assim, que aquele que me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, e viremos, é trindade, não é singular, viremos, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e viremos para Ele, e faremos nele morada. Irmãos, meditem nisso, eu e você, nós somos habitados por Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Precisa de mais o quê, irmão? O que nós precisamos mais? Conhecê-lo. A vida eterna é esta, João 17,3, para que te conheçam, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Amém? Vamos orar. Pai, nós somos gratos ao Senhor pelo esclarecimento que a Tua Palavra tem trazido para nós. Muito obrigado, Pai, pela certeza da salvação. Muito obrigado pela revelação de Cristo em nós. E agora, Pai, suplicamos para que Tu formes tudo aquilo que nós ouvimos em nosso interior. Transforma tudo isso em experiências diárias para nós, Pai. Pai Santo, confiamos a Ti a Tua Palavra e esperamos de Ti que Tu a frutifiques para a Tua glória, para que vidas sejam edificadas, vidas sejam regeneradas, vidas aprendam a contemplar a Tua face e buscar o Senhor. Continue falando conosco, Pai, e também colocamos diante do Senhor esta semana. Tu és aquele que vai adiante de nós, Tu és também a nossa retaguarda. Continue falando com o Teu povo. Somos o Teu povo, Pai, um povo adquirido, um povo comprado, um povo restaurado. Muito obrigado, Pai. E que esta noite seja uma noite maravilhosa para cada um de nós, para aqueles que irão trabalhar também. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.